Vamos agora, então, direto lá para a sede da Polícia Federal em Brasília, porque é lá que está o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele está preso, então, desde o início da manhã. A previsão é de que ele passe por uma audiência de custódia amanhã. Quem está lá com a gente é a Thaisa Medeiros, que chega ao vivo com mais informações. Thaisa, muito bem-vinda. Muito boa tarde para você. Chega para a gente aqui o dado de que a defesa de Jair Bolsonaro vai ter um prazo de 24 horas para explicar essa violação da tornozeleira eletrônica, né? Conta para a gente. Bem-vinda. Boa tarde para você. Exatamente, Clarissa. Boa tarde para você e a todos que nos acompanham por aqui. Olha, a defesa, então, teve essa determinação de Alexandre de Moraes, um prazo de 24 horas, para apresentar uma manifestação a respeito dessa violação da tornozeleira eletrônica que Jair Bolsonaro usava para cumprir a prisão domiciliar. Isso acontece depois que a Secretaria de Administração Penitenciária aqui do Distrito Federal, a SEAP-DF, fez a divulgação desse vídeo e do relatório em que Jair Bolsonaro dizia, como a gente conferiu aí no vídeo exibido, que ele tentou abrir a tornozeleira com um ferro de solda. Então, a partir desse vídeo, o STF pede as explicações da defesa de Jair Bolsonaro. O memorando do Centro Integrado de Monitoração Eletrônica, o CIMI, anexado aos autos do processo, identifica que o sistema reagiu a essa tentativa de burlar ali, de abrir a tornozeleira eletrônica, exatamente à meia-noite e 7 minutos deste sábado. E aí a equipe de escolta foi acionada e foi constatado, então, que tinha essas marcas de queimadura em toda a circunferência. E aí, diante desse pedido do STF, a Procuradoria-Geral da República, a PGR, também deve se manifestar depois da defesa. Então, o ex-presidente Jair Bolsonaro, depois desse episódio, também com a justificativa da vigília que o seu filho, Flávio Bolsonaro, senador da República, fez um chamamento, né, para os apoiadores irem em frente ao condomínio, fazerem essa vigília, com essas duas justificativas e, dentre outros argumentos, é que o ministro Alexandre de Moraes trouxe essa determinação pela prisão preventiva do ex-presidente, que chegou aqui à Superintendência da Polícia Federal pela manhã. E aí amanhã ele passa pela audiência de custódia, que é justamente quando é verificado se não houve nenhuma ilegalidade nessa prisão, se não houve nenhuma tortura, enfim, qualquer tipo de irregularidade é detectado nesse momento. Essa audiência de custódia foi marcada para amanhã, ao meio-dia, vai acontecer aqui na Superintendência da Polícia Federal. Ela acontece por videoconferência, conforme a decisão do ministro Alexandre de Moraes. E de acordo com a decisão, então, o ex-presidente tentou romper a tornozeleira para garantir êxito em sua fuga. São essas palavras que usa Alexandre de Moraes na decisão. Ele que estava preso por descumprimento de outras medidas cautelares relacionadas ao processo da atuação do seu filho Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, por tentativa de obstruir a justiça brasileira. E aí, então, ele estava cumprindo essa prisão domiciliar, uma medida cautelar. Só que quando isso ocorre, quando essa tentativa, né, de quebrar a tornozeleira ocorre, aí sim essa prisão preventiva é determinada. Então, ainda não é a execução daquela pena de 27 anos e 3 meses, a qual Jair Bolsonaro foi condenado pela trama golpista. É uma medida para evitar essa fuga, né, que o próprio ministro Alexandre de Moraes coloca ali na decisão, que há um risco de fuga. Então, a condenação de Bolsonaro e a proximidade do início do cumprimento da pena são vistos pelo ministro como alta possibilidade de tentativa de fuga e que, nos termos da pacífica jurisprudência dessa Suprema Corte, autoriza a decretação da prisão preventiva. Foi isso que disse Alexandre de Moraes. Lembrando que a defesa de Jair Bolsonaro tem até a próxima segunda-feira para apresentar o último recurso, né? Foi apresentado o primeiro dos embargos de declaração e aí, depois do acórdão, começou-se a contar o prazo de 5 dias para o segundo recurso e acaba na segunda-feira esse prazo que foi aberto, então, a partir da publicação do acórdão. A ver, então, o que a defesa vai fazer diante de todos esses desdobramentos que tivemos hoje. Clarissa.